A floresta amazônica respira segredos. Em cada folha, em cada sombra, há um sussurro de tempos antigos. Sua vastidão esconde histórias ancestrais e mistérios modernos. Tribos que viveram e desapareceram, deixando apenas vestígios de sua existência. Um deles sussurra ao vento, uma história de luzes estranhas e segredos governamentais. É chamada Operação Prato. Luzes misteriosas que dançavam no céu, observadas por olhos curiosos e temerosos. No coração de Salvador, outra história se desenrola. Uma cidade vibrante, cheia de vida e história, mas também de sombras do passado. Uma mansão silenciosa, manchada pela memória da violência. Suas paredes ecoam com os gritos do passado, um lugar onde o tempo parece ter parado. 7 almas pereceram entre suas paredes. Uma tragédia que marcou a história da Casa das 7 Mortes, um nome que ainda assombra os moradores locais. Este é o legado da Casa das 7 Mortes, um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde as histórias de dor e mistério se entrelaçam. 2 histórias, separadas pelo tempo e distância, mas unidas pelo inquietante desconhecido. A floresta amazônica e a Casa das 7 Mortes. 2 lugares onde o mistério e o medo caminham lado a lado, esperando para serem descobertos. 1977. A Força Aérea Brasileira desceu sobre o estado do Pará. Sua missão: investigar uma onda de avistamentos de OVNIs. A Operação Prato nasceu. Documentos, mais tarde liberados, indicavam a estranheza que viria. Testemunhas falavam de orbes brilhantes no céu. Eles descreveram aeronaves de formas impossíveis, movendo-se com velocidade impossível. Os militares ouviram, gravaram e investigaram. A verdade, no entanto, permaneceu evasiva. As luzes não se contentavam em simplesmente observar. Surgiram relatos de ataques. Moradores, pegos nos feixes de luzes estranhas, sofreram queimaduras. Náuseas e dores de cabeça afligiam outros. O medo se espalhou pelas comunidades como um rastilho de pólvora. O governo ofereceu explicações, atribuindo os eventos a fenômenos naturais. Poucos se convenceram. As cicatrizes dos encontros, tanto físicas quanto psicológicas, foram profundas. Ao longo dos séculos, outra história se desenrola. Viajamos agora para as ruas de paralelepípedos da Salvador do século XIX. Aqui, em meio à vida vibrante da cidade, uma escuridão criou raízes. Encontrou seu lar numa mansão imponente, elegante e imponente. Esta era a Casa das 7 Mortes, um nome que se tornaria sinônimo de tragédia e terror. Suas paredes em breve ecoariam os gritos dos moribundos. Os detalhes estão envoltos nas brumas do tempo. A história é antiga, quase esquecida, mas ainda sussurrada pelos ventos que atravessam os corredores vazios. O que se sabe é o seguinte: uma série de assassinatos horríveis assolou a mansão. A cada noite, o medo crescia, e os moradores da cidade evitavam passar perto do local. 7 pessoas, suas identidades perdidas para a história, encontraram seu fim dentro de suas paredes. Eram homens e mulheres, jovens e velhos, todos unidos por um destino trágico. O motivo permanece um mistério. O diário trancado, encontrado anos depois, não revelou segredos, apenas aumentou o enigma. Alguns sussurram sobre um amante ciumento levado à loucura. Dizem que a paixão pode transformar o amor em ódio e o ciúme em violência. Outros falam de um roubo que deu errado, uma luta desesperada pela sobrevivência. A ganância pode levar ao desespero, e o desespero à tragédia. Seja qual for a verdade, a Casa das 7 Mortes foi para sempre manchada de sangue. As pedras da rua, ainda hoje, parecem sussurrar histórias de terror e tristeza, lembrando-nos que alguns mistérios nunca são resolvidos.
Os assassinatos cessaram, mas o horror permaneceu. A cada noite, o silêncio era quebrado por gritos que pareciam vir das profundezas da mansão. Os moradores locais alegavam que a mansão era mal assombrada, os espíritos das vítimas incapazes de encontrar paz. Diziam que as almas dos que ali pereceram vagavam pelos corredores, presas em um ciclo eterno de tormento. Passos ecoavam na calada da noite, como se alguém ou algo estivesse sempre à espreita. Os sons eram tão claros que muitos acreditavam que a casa tinha vida própria. Sussurros emanavam dos quartos vazios, palavras incompreensíveis que gelavam a espinha de quem ousava ouvir. Era como se os espíritos estivessem tentando comunicar algo, um segredo sombrio enterrado com eles. Aqueles corajosos o suficiente para se aventurar lá dentro falavam de pontos frios e vozes desencarnadas. Muitos saíam correndo, jurando nunca mais voltar, enquanto outros ficavam obcecados, tentando desvendar os mistérios da casa. A Casa das Sete Mortes tornou-se um lugar a evitar, um lembrete arrepiante da escuridão que pode se esconder sob a superfície até mesmo da mais bela cidade. A cada ano, a história da mansão se tornava mais sombria, alimentada por novos relatos de aparições e eventos inexplicáveis. A cidade, embora pitoresca, carregava o peso desse passado macabro, um segredo que todos conheciam, mas poucos ousavam mencionar. Duas histórias, separadas pelo tempo e espaço, mas conectadas por um fio condutor de pavor. A Operação Prato, com seu sigilo governamental e fenômenos inexplicáveis, reflete nosso medo primal do desconhecido. A Casa das Sete Mortes, envolta em sangue e sussurros, fala da escuridão que pode residir no coração humano. Ambas as histórias servem como lembretes severos de que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. O legado da Operação Prato continua a fascinar e assustar. Pesquisadores e entusiastas examinam os documentos liberados, buscando respostas nos relatórios enigmáticos. Os moradores do Pará ainda falam das luzes em tom de sussurro, a memória daquele verão estranho gravada para sempre em suas mentes. O desconhecido continua a ter seu poder. A Casa das Sete Mortes ainda permanece em Salvador, uma sentinela silenciosa que observa a cidade. Dizem que, em noites calmas, ainda se podem ouvir os ecos do passado, as fracas melodias de uma festa de muito tempo atrás, o murmúrio de vozes, interrompidas pela violência. A Casa das Sete Mortes serve como um lembrete arrepiante de que é melhor deixar algumas portas fechadas. O que devemos fazer dessas histórias do Brasil? São apenas histórias inventadas para explicar o inexplicável? Ou será que elas indicam algo mais, um vislumbre além do véu da nossa realidade? As respostas, assim como os próprios mistérios, permanecem indefinidas. Talvez seja essa a razão do seu fascínio duradouro. Elas nos forçam a confrontar o desconhecido, a questionar o que pensamos saber sobre o mundo ao nosso redor. No fim, a Operação Prato e a Casa das Sete Mortes permanecem como testemunhos do poder do mistério. Elas nos lembram que ainda existem maravilhas e horrores neste mundo que desafiam explicações. E talvez seja assim que deva ser. Pois, diante do desconhecido, somos forçados a confrontar nossas próprias limitações, nossa própria mortalidade. E às vezes, essa é a verdade mais aterradora de todas.